Obrigada, pastora. Obrigado, pastor Carlos e igreja. Vocês podem sentar. Obrigado por me receberem hoje aqui. É um prazer estar com vocês. Eu conheci essa igreja, nossa, muitos anos atrás. Eu estava tentando lembrar, acho que em 98, vocês vim aqui nesse culto, aqui, nesse lugar. Depois que vocês mudaram daquele lugar menorzinho para cá. E é um prazer estar de volta. Muito mais gente, que bom, né? A igreja está crescendo para a glória de Deus. Então, meu nome é Patrícia Holbrook, antiga Patrícia Souza e Silva, imagina, olha só. Bem brasileira, casei com um americano, mudou meu nome bastante. Mas eu estou aqui para primeiro, antes de mais nada, contar um pouquinho da minha história para vocês, minha história de salvação, como que eu vim a Cristo, e daí o que Deus tem feito na minha vida. Eu cresci numa família católica não praticante, que é uma coisa bem normal aqui, acho que no Brasil, né? Muitos católicos simplesmente falavam que eram católicos, mas não iam à missa para fazer coisas assim. Eu cresci em escola católica, ouvindo a respeito de Deus e de Jesus a minha vida inteira, minha vida escolar inteira. Eu ouvia falar de Cristo, mas eu hoje sei que eu não conhecia a Cristo. Eu morria de medo de Deus, para ser sincera. Que hoje eu sou muito grata pela minha formação, e principalmente as freiras, que elas viviam com aquele temor de Deus, eles colocavam o medo de Deus, elas colocavam no coração a gente um pouquinho, mas de certa forma me fez crescer. Então, pessoal, eu cresci assim, com bastante medo de Deus, mas sem temor a Deus. E quando eu era adolescente, meus pais entraram num problema bem sério em casa, o clima em casa era horrível, e eu me vi bem com muitos problemas como adolescente, e me vi me distanciando mais e mais e mais do conceito de Deus. Meus pais se divorciaram, eu mudei para Curitiba, eu fugi de casa meio que. Eu na realidade, assim, fui estudar em Curitiba, mas eu poderia ter ficado em Itajaí, onde a gente morava, mas eu queria estar longe de casa. E quando eu cheguei na faculdade, na época dos meus 20 anos, na realidade eu já tinha completamente perdido qualquer fé num Deus, tinha me tornado uma agnóstica. Eu sempre fui uma pessoa muito pragmática na minha forma de pensar. Eu preciso provar tudo, provar que as coisas são certas e não são, ciência, todas as coisas. Então eu tinha um conceito assim, existia uma força maior, com certeza, mas essa força ela não lidera a minha vida, ela não conduz a minha vida, não tem nada a ver com a minha vida. Quem faz a minha vida sou eu. Então eu cheguei num momento da minha vida onde eu realmente achava que eu controlava tudo na minha vida. E Deus deixou eu caminhar um bocado dessa forma. Eu, com 21 anos, abri minha própria empresa em Curitiba. Eu estava indo muito bem financeiramente, tinha um namorado, sério, amigos. Daí, de repente, o plano Collor aconteceu. Alguém lembra do plano Collor? O que aconteceu com a economia? Se você tem 40 anos ou mais, você deve de lembrar. A economia foi água abaixo no Brasil. Aconteceu muitas coisas com empresas. A minha empresa foi uma daquelas que sofreu e comecei a perder muito dinheiro. E a empresa acabei tendo muitos problemas financeiros, comecei a perder tudo que tinha, e daí de repente o meu namorado de 4 anos e meio resolveu que era uma boa ideia me trair com uma das minhas melhores amigas. E de repente eu me vi começando a ter dificuldades para dormir, eu comecei a ter insônia, eu não dormia mais do que 2, 3 horas por noite durante 2 anos. Então, aos 24 anos, eu comecei a ter o que a gente conhece como ataque de pânico. Eu vinha do nada, eu começava a sentir amortecimento nas mãos, nos pés, e de repente eu sabia o que estava por vir. A respiração acelerada, a sensação de que você vai morrer. Eu parei muitas vezes no pronto-socorro, achando que era o fim. E eu cheguei num momento na minha vida que não valia mais a pena viver.
eu pensei em tirar a minha vida. Essa era a segunda vez, na realidade, que isso aconteceu. E nesse dia em particular, eu estava na minha casa, muito, muito deprimida, e o meu telefone toca, e a minha tia Neia, que é membro dessa igreja, está sentada aqui na frente. E a tia Neia e o tio Valmir, eles tinham sido as primeiras pessoas na minha família que tinham conhecido a Cristo. E eu sou como uma filha para eles, e eles estavam orando pela minha salvação por muitos anos, enquanto eu estava tentando de tudo menos Cristo. E daí eu percebi que, na realidade, aquele controle que eu achava que tinha da minha vida, eu não tinha. E naquele dia ela me ligou, eu atendi o telefone, e ela falou: oi, Babo. Eles me chamam em casa de Babo. Não me pergunte por quê, mas é uma longa história. Mas ela falou: Babo, você está bem? Aí eu disse: não tia, não estou bem. Ninguém sabia da minha família que eu estava passando. Aí ela disse: olha, Deus disse para eu te ligar. Ele quer te dizer que existe um Deus que te ama e que Ele tem um propósito para a tua vida. Naquele momento eu comecei a chorar e eu sabia no meu coração que aquilo realmente era um milagre, porque eu estava literalmente pensando em tirar minha vida. A tia me escutou chorando e ela disse: você conhece alguma igreja evangélica? Naquele momento eu me lembrei, e olha, jovens especialmente, a importância do teu testemunho onde quer que tu estejas. Eu me lembrei naquele momento de uma menina que fez faculdade comigo, Elaine, que eu saiba, a única crente na minha turma. Não era amiga dela, porque, claro, eu estava festando, e ela não. Ela não era da minha turminha de festa. Mas ela me convidava todo domingo quase para ir na igreja. Vamos na igreja comigo, vamos na igreja comigo. Naquele momento eu lembrei da Elaine, eu lembrei, sim, Presbiteriana Central de Curitiba, eu lembrava. No dia seguinte eu peguei e fui à Presbiteriana Central, e ali estava acontecendo uma reunião de orações do grupo de jovens. Ali eu fiquei e fui ficando. Mas eu não posso te dizer que eu aceitei a Cristo logo, não. Porque, afinal de contas, eu tinha que entender. Eu tinha que entender por que eu precisava de Cristo. Por que Ele veio e por que eu tinha que entregar a minha vida. E um pastor que hoje já está no paraíso, ele muito querido, devagarzinho, ele fez um discipulado comigo. Toda semana vinha e ele me ensinou a respeito de Cristo. Dia 9 de setembro de 94, num retiro da Independência, eu entreguei a minha vida a Cristo. A coisa mais incrível é que quando esse meu livro, quando a editora falou quando que o livro ia ser publicado no Brasil, eu não imaginava. A gente marcou todas as tours em 12 igrejas pelo Brasil. E eu não imaginava, não sabia que no dia 9 de setembro de 2024, iria iniciar a turnê de uma promessa que Deus deu para mim há muitos anos atrás. Eu sabia que eu tinha recebido a Cristo em setembro, mas quando eu fui olhar no calendário, foi no dia 9 de setembro de 2024. E não por coincidência, a minha primeira parada na tour Vida Plena foi no dia 9 de setembro. Deus é incrível, um Deus de detalhe, de confirmação. Mas voltando à minha história, eu gostaria de dizer que, que coisa maravilhosa, né? Você recebeu a Cristo, que bênção, a tua vida ficou uma maravilha, assim. Eu comecei com fogo, eu fui daquele eu tinha 25 anos, aquele fogo por Jesus, eu queria falar para todo mundo de Jesus. E a minha vida mudou completamente. Mas só que com isso também mudaram, muitas tribulações vieram também, muita solidão, porque todas aquelas pessoas que estavam comigo agora não queriam mais andar comigo, obviamente, né? Afinal de contas eu não era tão divertida mais na visão deles. Meu marido eu conheci 2 anos mais tarde, eu tinha uma escola de inglês em Curitiba, e minha escola foi contratada para fazer a tradução do evento. E ali eu conheci o Steve. 3 anos mais tarde nós nos casamos, mudei para os Estados Unidos.
E a vida, como aquela vida de casada, né? Eu indo para a igreja, criando minhas filhas, tive uma filha. E quando eu estava em 2006, eu estava grávida da nossa segunda filha, de 6 meses. E nós estávamos com muitas coisas que estavam acontecendo na nossa vida. Uma das coisas foi que a escola de inglês que eu deixei aqui em Curitiba teve que fechar. Então aquilo já foi uma dificuldade. Daí nós tínhamos comprado uma empresa lá e nós começamos a perder muito dinheiro. Nós estávamos numa situação financeira muito difícil. Eu grávida da minha filha e comecei a sentir ansiedade de novo, depois de muitos anos. E eu estava lendo o Evangelho de João e me deparei com João 10, onde diz: eu vim para te dar a vida e a vida abundante, né? A vida plena. E eu parei ali olhando e comecei a chorar. Eu falei: Deus, eu não estou vivendo a vida plena. Eu não estou vivendo plena, cheia de loucura, mas plena no sentido que tu queres dizer, abundante, cheia de paz. Não, eu não estou. Naquele momento também foi um dia que eu decidi que eu queria aquela vida plena. E que eu iria fazer a minha parte, o que quer que fosse, para encontrar a vida plena com Cristo. E eu me entreguei novamente a Cristo no sentido de dizer para Ele: aqui está a minha vida, me mostra, Senhor, quem Tu és. E o que aconteceu foi que muitas pessoas podem pensar: isso quer dizer você começou a servir a Deus, então começaram as maravilhas a acontecer, as portas a abrir. Não. Quando eu disse: Senhor, eis-me aqui, aí as coisas começaram a ficar bem difíceis para mim. Eu tive 10 anos da minha vida, desde então, dos 2006 a mais ou menos 2016, 10 anos da minha vida, onde eu tive 4 cirurgias grandes, enormes, que me debilitaram muito. Eu tive câncer. Nós tivemos uma perda financeira enorme. Nós tivemos desemprego durante 2 vezes, falta de renda. Você vê o dinheiro desaparecer e não sabe como que você vai pagar a próxima conta. Muita gente daqui sabe exatamente o que isso significa. Nós tivemos a morte trágica do irmão do Steve, que era como meu irmão, nos Estados Unidos. O avião dele caiu. E eu estou aqui para lhe dizer que cada um das tribulações que Deus mandou para a minha vida, elas tiveram um propósito que eu vejo hoje. E eu sei que num grupo grande desse jeito, tem alguém que está passando por algo muito difícil. Parece que Deus está sacudindo tudo aquilo que tu entendes dele. Parece que Deus está sacudindo o teu terreno, a tua fundação. E parece que não faz sentido. Como pode um Deus de amor fazer isso na minha vida? E você está se perguntando: por que Deus? Por que eu, Deus? A minha mensagem hoje para você, eu tenho certeza que Deus me mandou aqui para te mostrar que existe um propósito se tu é filho de Deus. Que a vontade de Jesus Cristo, quando Ele disse: eu vim para te dar a vida plena, é uma verdade que não é dependente das tuas circunstâncias. Porque Jesus não disse: eu vim para te dar uma vida plena desde que você tenha dinheiro. Ou desde que você tenha saúde, ou desde que o teu casamento esteja intacto. Ele falou: eu vim para te dar uma vida plena, ponto. E se Jesus falou, é verdade. Mas existem algumas coisas que você precisa fazer, ao invés de ficar remoendo na tua angústia, na tua tristeza. Existem passos que tu deves dar, momentos que tu deves abrir o teu olho espiritual para ver o que Deus está fazendo. E a pergunta que tu deves fazer para Deus é diferente. Não é: por que eu, Deus? É: o que tu queres me mostrar
Senhor. Vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. No capítulo de Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Esse versículo, uma das coisas que Deus tinha me ensinado, é que cada vez que Ele falasse ao meu coração através da Bíblia, eu anotava num papel, assim, num cartãozinho, que eu tenho vários na minha quarto de oração, e eu anotava aquilo quando Deus falava e eu colocava em algum lugar na minha casa. No dia que o médico me falou que eu tinha câncer, naquela manhã, Deus me deu esse versículo e colocou no meu coração para escrever num papel. Tive aquela dor terrível que me levou ao hospital, e na saída para o hospital eu peguei aquele papel e coloquei em cima da minha mesa da cozinha, que é a primeira coisa que eu vejo quando eu entro voltando do hospital. Deus já estava me preparando para o que o médico iria me dizer. E a primeira coisa que ele me disse foi: considere júbilo, alegria. Olha só, eu encontrei essa frase de Charles C. West. Ele é um cristão escritor. Ele disse o seguinte: clamamos a Deus por socorro quando nossos alicerces estão sendo abalados, apenas para descobrir que é Deus quem os está abalando. Meu pai veio me visitar em Atlanta, e a gente foi num museu, que ele adora museu, e nós estávamos tentando conversar andando pelo centro de Atlanta, isso há muitos anos atrás, e estava um barulho terrível, num lugar assim com um monte de cercas, e eu sabia que era uma construção lá, mas o barulho era tão forte, eu nunca tinha visto nada parecido, e tinha umas frestinhas assim, então eu olhei entre as frestinhas, e eu vi esse homem assim enorme, assim, super forte, um cara com uma britadeira. E era frio, e o homem estava usando aquela britadeira para quebrar o solo, para romper o solo, e suor, olha, pingando do rosto do homem. E daí eu fiquei observando, tinha outros homens com britadeiras quebrando aqueles solos. Essa igreja foi construída, mas antes de ser construída, essas paredes que hoje nos guardam aqui, vieram escavadeiras, britadeiras, mexer no solo para poder erguer a construção onde vocês hoje adoram a Deus. Para que Deus possa plantar na tua vida o desígnio dele para ti, Ele precisa mexer no solo da tua vida às vezes. Existem coisas que precisam ser tiradas. Existem teimosias que precisam se quebrar da britadeira. E Ele vai usar alguns processos. E os processos são tão doloridos e tão fortes quanto é uma britadeira num solo teimoso. Mas se Ele não usar, o teu solo, meu irmão, minha irmã, não estará pronto para o desígnio de Deus na tua vida, seja ele qual for. Então eu quero falar com autoridade, com alguém que passou por alguns desses processos, andou por eles, com os joelhos tremendo, com muita fraqueza, caindo muitas vezes, mas que chegou do outro lado e que entendeu, olhando para trás,
que Ele estava escrevendo uma história na minha vida. E o meu propósito hoje é de dizer para ti, que se tu está passando por um desses processos, Ele está escrevendo uma história na tua vida. Eu quero que tu abras os teus olhos espirituais para escutar a mensagem que eu te trago hoje, em nome de Jesus. Deixa eu orar para ti. Senhor, abre os olhos do nosso coração. Revela a tua palavra. Mostra, Senhor Deus, os teus processos. Ajuda-nos a te ver em tudo o que acontece em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é a respeito do processo de preparação do solo através da dificuldade financeira. Esse é o primeiro. Muitas vezes Deus tira as coisas da tua vida e você se vê numa situação onde você não tem o suficiente de recursos para continuar a vida. E eu passei por isso muitas vezes. Quando meu marido perdeu o emprego em 2002, depois do ataque de 9 de setembro lá em Nova York e no Pentágono, em Washington, muitas empresas começaram a admitir, fechar até. E chegou um momento, o meu marido perdeu o emprego, eu estava grávida da minha filha, e ele chegou um dia para mim e falou, nós temos $13 no banco. $13. E eu olhei para ele e disse, como assim? 13 mil? Não, $13 no banco. E Deus colocou no coração de nós dois, ao invés de desesperar, naquele momento, nos ajoelharmos perante Deus. Nós nos ajoelhamos, estou vendo a cena agora na sala, e nós clamamos ao Deus do universo. Nós falamos, Deus, Tu és o dono do gado em 10.000 colinas, como diz o Salmo 50. Nós vamos acreditar que Tu és o Deus que provê, nós temos trazido os nossos dízimos e as nossas ofertas na Tua casa. E Senhor, agora nós vamos fazer o que Malaquias diz, nós vamos te provar. Porque Malaquias diz, traga teus dízimos e as tuas ofertas à minha casa, diz o Senhor, e prova-me. No original do hebraico eu falo, prova-me. Deus está dizendo para você ser obediente a Ele e chegar para Ele e dizer assim, Deus, eu estou fazendo a minha parte. Estou te provando agora. Tua promessa é que tu vais derramar mais bênçãos do que eu posso contar e que tu vais repreender o devorador. E nós fizemos isso. E o que nós vimos foi um milagre atrás do outro. Durante 18 meses o meu marido ficou sem um emprego fixo. Nós não atrasamos a nossa prestação de casa uma vez. Nós nunca ficamos sem dinheiro para poder alimentar nossa filha, nossa família. Cada vez que o dinheiro estava quase acabando, alguma coisa aparecia para ele fazer, temporária. E durante aquele tempo nós não vimos fartura, mas nós vimos o que nós precisávamos ser entregue às nossas mãos pela fidelidade de Deus. Uma das razões pelas quais Deus pode estar usando ou permitindo dificuldade financeira na tua vida é que Ele está querendo que você entre num momento de oração com Ele, de estar mais perto dEle como você nunca teve. Não é verdade que quando a gente tem necessidade é quando a gente ora mais? Não devia ser assim, mas é verdade. Então, às vezes, ao invés de ficar reclamando ou preocupando, ora mais, meu irmão. Ao invés de ficar se preocupando e ansioso pelas coisas que tu não tens controle, faça a tua parte, obedeça a Deus, mesmo quando não faz sentido. Nós dizimamos salário de desemprego.
Porque Deus colocou no nosso coração de dizimar salário de desemprego. Sabe lá o que é isso? Nós provamos, nós fizemos o que Malaquias falou. Trouxemos aqui, Senhor, agora nós te provamos. E sabe o que eu posso dizer? 22 anos mais tarde, é que Deus sempre foi fiel. O próximo emprego era melhor do que aquele que saiu. E Ele proveu. Nós fomos com todas as dificuldades, 2 empresas falidas, todas as dificuldades financeiras que nós tivemos, nós pudemos criar 2 filhas numa escola cristã. E não é barato nos Estados Unidos, é muito caro. E nós conseguimos, a minha bebê acabou de se formar no 2º grau, está na faculdade agora. Tementes a Deus, porque de certa forma elas puderam estar num ambiente onde a cabecinha delas não foi exposta a muitas coisas que vocês sabem. Não sei como é que está o Brasil, não moro aqui em 25 anos, mas os Estados Unidos a sociedade americana está horrível, né? E o governo quer indoutrinar nossos filhos a acreditar em coisas que são o oposto do que Jesus nos ensina. Então eu estou aqui para dizer que às vezes esse processo, ele é para te fazer chegar mais próximo de Deus e provar uma fidelidade de Deus que tu não verias de outro jeito. Mas às vezes também o processo de rompendo o solo por problemas financeiros também é para que você possa aprender a ser um melhor gerente das suas finanças. Gente, nós mulheres, a gente adora gastar dinheiro, é verdade. A gente adora ir às compras. Mas às vezes a gente precisa aprender que a gente não precisa daquela coisa a mais. E às vezes Deus tira as coisas de nós financeiramente para que a gente possa aprender a ser melhor administrador daquilo que Ele nos dá. E não gastar dinheiro com coisa que não conta. A verdade é que quanto mais eu ando com Deus, menos coisa eu preciso. E quando tu colocas a perspectiva de eternidade nas coisas da vida, você percebe que o que nós precisamos, nós já temos. Ninguém parece estar passando fome aqui. E você pode estar passando por uma dificuldade financeira, mas Deus tem sido fiel para aquilo que tu precisas. Louva a Ele. Essa é uma outra lição, é você aprender a louvar a Deus independente daquela circunstância em que tu estás passando. Se a gente tivesse uma noção verdadeira do poder que o louvor tem no meio da nossa tribulação, a gente passava o dia louvando. Ao invés de reclamar das situações das pessoas, da falta de coisas, nós entregaríamos a Deus e diríamos: Deus, eu confio em Ti, eu Te louvo, porque eu Te tenho. Eu posso não ter isso, mas eu tenho a Ti, Jesus. E Tu és o mais grande prêmio do universo. Eu posso não ter o que eu preciso, ou o que eu acho que eu preciso, mas eu confio em Ti para o meu futuro, e eu sei que as Tuas promessas são verdadeiras, eu planto meus pés nas Tuas promessas, e recuso de sair delas. Muitas vezes Deus está esperando que tu tomes esta atitude de dizer: ao invés de reclamar, eu vou botar meu joelho no chão. Ao invés de eu reclamar dessa situação financeira, meus joelhos vão cair no chão e sabe o que? Deus, tu queres que eu faça algo de diferente. Deus pode te desafiar a te dar aquilo que tu dares o último. Coisas que tu acha que não poderia dar. E eu não estou aqui eu não acredito no evangelho da prosperidade. Eu não acredito assim, dê e vem aqui e reclame e diga a Deus: eu estou dando R$10 porque eu acredito em 10 mil na minha conta. Eu não creio nisso. Deus não é o gênio da lâmpada. Ele dá quando quer, quando tu estás preparado. Ele já deu tudo em Jesus Cristo para ti.
Ele não precisa te dar nada, Ele dá porque Ele te ama. Ele dá porque Ele é louco por ti, porque Ele sabe da tua necessidade. Aproveita esse processo de rompimento do solo, através do problema financeiro, a te aproximar de Deus e a louvá-lo apesar de. Nós temos uma tendência de louvar a Deus muito fácil por causa de. Eu tenho um marido maravilhoso, glória a Deus. E que tal se você, o teu casamento não está bem e tu começa a louvar a Deus independente disso? Orar e louvar a Deus. Eu te amo, Jesus, glória ao teu nome. Eu te entrego meu marido, Senhor, a minha esposa, Senhor, e eu dou glória, ele é teu, ela é tua. Minhas finanças são tuas, eu te dou glória. O Evangelho de Cristo, gente, é de cabeça para baixo do mundo. É o contrário do mundo. E a não ser que a gente comece a andar ao contrário do mundo, nós nunca vamos ter a vida plena. Deus quer nos dar essa vida plena, mas a gente não pode fazer se a gente está indo junto com todo mundo, na mesma direção, fazendo as mesmas coisas, reclamando do mesmo jeito, andando do mesmo jeito. Ele não pode mostrar a vida plena, porque Ele não vai trabalhar em você enquanto você não entregar essa parte para a tua vida, da tua vida para Ele. É outro processo que Deus usa para te fazer melhor, é que às vezes, durante esse processo financeiro, você aprende que menos é muito mais, muitas vezes. Olha só, às vezes a gente pensa que precisa de um monte de coisa. Gideão é um ótimo exemplo. Gideão, ele era uma época em Israel onde eles estavam invadidos e os amonitas, eles vinham e roubavam tudo que Israel colocava lá. Se eles colocavam gado no pasto, eles vinham e roubavam. Se eles colocavam trigo no pasto, eles vinham que roubavam. E daí eles estavam um dia escondidinho, ele era medroso pra caramba, escondidinho lá, e veio o anjo do Senhor e falou: valente guerreiro de Deus. Chamou ele de valente, que ele fez assim, né? Tá falando comigo? Assim, eu não sou valente, a minha tribo é a menor tribo de Israel e eu sou o menor da minha casa. Mas o anjo falou: não, tu vais dar vitória para Israel, tu vais ser o instrumento pelo qual eu usarei para derrotar o inimigo de Israel. Aí ele chama 10.000 homens, Deus chama 10.000 homens, ele falou: 10.000 é muito. Se você leu ali Juízes capítulo 7, tem um processo lá que Deus mostra, acabou de 10.000, ficou 300. Pensa numa redução de exército. 300. E com aqueles 300, ele vai, e sabe como que ele derrota? Louvando a Deus, tocando a trombeta. Aqueles 300 não fazem nada. O inimigo começa a se matar, eles começam a lutar entre si e morrem na frente de Gideão. Derrota para o inimigo de Israel. 300. Às vezes, você pensa que não pode continuar sem essa pessoa. Seja um amigo, seja uma pessoa que você está namorando, seja alguém que não está mais na tua vida. E Deus me mandou aqui para te dizer: menos é mais. Se Deus está eliminando alguém da tua vida, pode ser, às vezes, por outros motivos, mas Deus não vai eliminar algo que tu não precisas. Amém? Gideão pensou que ele precisava de 10.000. Ele precisava de 300. Menos muitas vezes é mais. E isso não é só com pessoas, também é com finanças. Às vezes a gente pensa que precisa de muito mais do que a gente precisa financeiramente. E essa é uma outra lição que você pode ter, pode receber. É pensar: Deus, o que Ele está tentando me mostrar? Eu preciso menos para viver do que eu estou pensando. Talvez eu esteja
com ganâncias de coisas que não são desígnios teus para mim. Menos, muitas vezes, é mais. E às vezes também, durante os processos de quebrar o solo da tua vida, Deus quer desenvolver dons espirituais em ti. E um dos processos que Deus usa para fazer isso é a solidão. Quando eu mudei para Atlanta, eu tinha meu marido e a família dele. Logo em seguida a gente mudou para longe da família dele, então só tinha ele. Eu era uma pessoa cheia de família, cheia de amigos aqui no Brasil. De repente eu me vi extremamente sozinha lá. Mas antes mesmo, quando eu recebi a Cristo com 25 anos, teve um dia que eu estava, um sábado eu estava em casa e todos os meus amigos estavam com os maridos, namorados, e eu estava sozinha em casa, eu comecei a chorar, eu falei, Deus, eu estou tão sozinha, eu pensei que tu ias preencher a minha vida, encher a minha vida. Eu peguei a minha Bíblia, botei aqui essa Bíblia. Coloquei no meu peito, comecei a chorar, falei, Jesus, eu pensei que tu ia encher a minha vida. E foi a primeira vez que eu tive uma visão. E eu não tive muitas na minha vida, mas essa foi tão clara. Eu fechei os olhos, eu estava com os olhos fechados, e no meu pensamento eu vi um campo vazio, feio. E tinha vários buracos nesse campo, assim, como se tivessem árvores gigantescas que estavam lá e tinham sido arrancadas do solo. Na minha visão, aquilo era uma coisa horrível, assim. Mas de repente do céu caem sementes. E aquelas sementes caem nos buracos que estavam no meu solo. E eu escutei uma voz dizendo, eu faço tudo novo. Isso foi há 30 anos atrás, onde eu tinha muita solidão. E eu olho para trás, hoje eu vejo a fidelidade de Deus. Quando eu achava que não existia mais como eu ser feliz com alguém, Deus mandou meu marido, que esse ano a gente completa 25 anos de casados, um homem de Deus, que todo dia às 6 horas da manhã está lá na Bíblia, de joelhos, orando para Deus. Todo dia, nunca vi esse homem falhar. Hoje eu tenho minhas filhas, quando os médicos disseram, 5 médicos disseram que eu não podia conceber. Engravidei sem nenhum tratamento. A segunda eu não estava nem esperando, nem querendo. Engravidei. Eu olho para trás e eu vejo a fidelidade de Deus. Cada semente, cada árvore que foi arrancada da minha vida, Deus mandou uma semente muito melhor, árvores muito mais frondosas, amizades muito mais fiéis, que me aproximaram de Cristo ao invés de tentar me puxar para longe de Cristo. Então, irmão, irmã, se tu estás sozinho hoje, se tu te sentes sozinho, sozinha, procura aquele que te fez, desenvolve o teu relacionamento com ele de uma forma mais profunda. Entrega para ele a tua solidão. Ele é o amigo das horas difíceis. Ele é aquele que está sempre presente. Quando aquela cadeira está vazia, onde alguém que você ama sentava, ele está ali. Ele quer te conhecer. A tua solidão pode ser um chamado dele para dizer, eu quero te levar a uma profundidade maior da minha presença. E eu não quero saber se você já anda com Jesus há 50 anos. Tu podes te tornar mais perto de Cristo. Não importa se tu é salvo há 2 anos ou há 50. Ele quer mais de ti, mais da tua presença. Ele te ama, Ele quer que tu conheças. As profundidades do amor de Cristo. Aquele amor que enche a gente da paz que excede todo entendimento. Quando nada faz sentido, só pode ser alcançado na solidão, tu e Cristo. Paulo escreveu a Carta da Alegria, que é Filipenses, que é a carta mais alegre de Paulo. Ele estava acorrentado num calabouço de Roma.
História diz que o calabouço, que as prisões de Roma eram embaixo da cidade de Roma. E quando chovia, tinha um buraquinho onde eles colocavam a comida para os prisioneiros. E quando chovia, o esgoto de Roma caía lá dentro. E Paulo diz: alegre-se, alegre-se, Deus está perto. Sozinho. Ninguém lá, gente. Se Deus está te deixando sozinho, vá na presença dEle nesses momentos. Desliga a televisão, desliga o celular, te põe de joelho e fala: Jesus, eu quero sentir a tua presença. Às vezes Ele está só esperando isso, sabia? Foi isso que eu aprendi no meio da minha solidão. É que Ele quer estar conosco. E a outra coisa é que Ele quer desenvolver os teus dons espirituais. Ele te colocou dentro de ti dons espirituais que são teus. E tu sabes agora, nesse momento, eu não estou falando profecia, cura, eu estou falando dos dons de trabalho que você tem. Então, alguns de vocês são excelentes professores, alguns de vocês são excelentes administradores de dinheiro, alguns de vocês amam ensinar crianças. E Deus, a solidão, para aqueles aqui que são ou sozinhos, ou divorciados, ou viúvos, esse é o momento perfeito de você desenvolver uma vida de oração, de intercessão pelas pessoas. Não existe aposentadoria para crente. Se você está aposentado, se você não tem um trabalho, você pode se inscrever para ser intercessor dessa igreja, se você já não é. Melhor trabalho não existe, maior trabalho não existe. Mas Deus deu outros dons que vocês podem exercitar. E esse momento de solidão pode ser para vocês desenvolverem esses dons. Olha só o que o Paulo falou, Romanos no capítulo 12. Ele falou: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Ele fala: se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O que Paulo está dizendo é: exercite teus dons que Deus te deu, desde que tu nasceu. Agora, a pergunta fica: quando você tem as situações na tua vida, seja perda financeira, seja problemas de saúde, seja solidão, por qualquer motivo, a pergunta que fica para ti é a seguinte: você acredita na soberania de Deus? E é muito fácil a gente pegar e dizer assim, claro, eu acredito na soberania de Deus. Olha aqui, o profeta Isaías é o profeta do Velho Testamento que mais falou sobre a soberania de Deus. Aliás, o pastor que leu Isaías 40, meu capítulo favorito da Bíblia inteira é Isaías 40, então, obrigada. Mas o profeta Isaías, ele falou mais da soberania de Deus do que qualquer outro profeta do Velho Testamento. E ele falou assim, olha só: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só, irmãos, Deus não está pedindo para você entender o que você está passando. Deus quer que tu confie na soberania dEle.
Ele está fazendo um trabalho na tua vida que envolve esse romper do solo. Sem esse rompimento do solo da tua vida, não haverá a árvore que Ele quer plantar. Não tem como. Existem coisas na tua vida que têm que ser eliminadas. Existe uma medida de fé que tu ainda não tens. E tu só terás se tu responder da forma certa ao processo de rompimento que Ele está fazendo na tua vida. Tu tens duas opções. Tu pode ficar amargurado no final desse processo, ou tu podes ficar melhor. Amargurado ou mais doce. Não tem uma meia opção para o cristão. Porque se tu confias na soberania de Deus, naquele que diz, os meus caminhos são mais altos do que os teus, os meus desígnios são mais altos do que os teus desígnios. Se tu confia e com a tua boca tu diz, eu confio nisso, então tu tens que confiar que aquele Deus não dormiu quando Ele permitiu que o que aconteceu na tua vida acontecesse. Ele não resolveu tomar uma soneca e aquela pessoa te traiu. Então, a tua pergunta para Deus não deve jamais ser, ai Jesus, por que eu? Por que eu? Por que eu? Senhor, o que tu estás querendo fazer na minha vida? O que tem de dentro de mim que precisa mudar? Não olhar para o que as pessoas precisam mudar, mas o que precisa mudar, ser mudado dentro de mim. Quando tu fores chamado para o grande julgamento do trono branco, né, que é chamado o julgamento do justo de nós, você vai aparecer dentro de Deus, teu marido, teus filhos, teu pai, tua mãe, não vai estar do teu lado, é tu e Cristo. E Ele vai dizer, o que tu fizesse com o que eu te dei? Com os dons que eu te dei, com a família que eu te dei, com o dinheiro que eu te dei. Se tu confias na soberania de Cristo, anda dessa forma. E eu quero te dizer que isso não quer dizer que você vai andar numa forma linear. Quantas vezes eu caí nesse processo? Mas o que Deus não quer é que tu fique no chão. Ele quer que tu levante, olhe para cima e reconheça que há um Deus que te ama. Ele te fez no ventre da tua mãe e contou cada um dos teus dias. Ele não piscou quando a tragédia aconteceu. Ele ainda é Deus de amor. E Ele quer que tu olhes para cima e diga, Jesus, eu preciso de Ti. E esse romper do meu solo tem uma razão e eu tenho que acreditar que é para o meu bem e para a Tua glória. Romanos 8, 28. Deus faz com que todas as coisas colaborem para o bem daqueles que o amam, bem deles e a glória dele. Olha, essa palavra de Deus, a voz de Deus, o respirar de Deus, está dentro desse livro sagrado. As palavras de vida que tu precisas para o teu momento, para o que tu estás passando, estão aqui dentro. Ao invés de ficar no chão, levanta, pega a tua Bíblia, pega a tua espada, lê e enche a tua cabeça com as promessas de Deus. Tem muitas. E a gente vive numa era maravilhosa. Você pode ir na internet e colocar promessas de Deus quando eu perco dinheiro. Brum. Escreve. Começa um jornal, escreve o que Deus te diz. Declara com a tua boca quando tu ficas triste, quando tu ficas ansioso. Tem tanto poder essa palavra. Existe uma razão pela qual o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, quando ele fala da armadura de Deus, todas as armas da armadura de Deus são de defesa. Todas, escudo, defesa, proteção para os pés, as sandálias, o cinto, defesa, capacete, defesa. A única arma de ataque contra o inimigo, contra as tuas derrotas, é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Talvez tu estejas derrotado porque tu não estás como um bom soldado praticando com essa palavra. Tu abre ela no domingo, fecha e abre de novo no próximo domingo.
O inimigo vai te derrotar se tu não sabes, não praticas como um bom soldado. Nenhum soldado que vai para a guerra simplesmente diz: ei, presidente, me leva, tá, eu vou me enlistar e agora eu vou para a guerra. Eles entram num trabalho arduoso para estar preparados para lidar com as armas que eles precisam. Você é um soldado de Cristo. Quer vencer? A palavra dele. Na soberania de Deus, eu vou mostrar para vocês esse gráfico aqui que eu coloquei ali para vocês. Olha só. Nós temos esses processos de rompimento do solo que eu falei, seja financeiro, solidão, problema de saúde. E eles são eventos assim na nossa vida. Na nossa vida ela é linear, porque nós conhecemos a vida e a morte nessa terra. Nós temos vários eventos do começo da nossa vida até o final, ou até uma promessa. Deus tem muitas promessas para a tua vida. Abre a tua Bíblia e tu conheces. Mas daqui, desse ponto até aquela promessa, existem eventos. E esses eventos, eu estou aqui para te dizer, eles foram feitos, permitidos por Deus, para te fazer quem Ele quer que seja, a pessoa preparada para receber aquela promessa. A não ser que você passe por esse evento, que Deus trabalhe em você, você aprenda as lições, e passe pelo próximo evento, e Deus trabalhe na tua vida, e tu entendas o propósito dEle, tu não chegas na promessa. Muitos cristãos vão desistir antes de chegar em sua promessa. Alguém veio na sua cabeça agora mesmo, uma pessoa que começou bem, aceitou a Cristo e começou bem, e aconteceu o divórcio e eles hoje estão em qualquer lugar menos na igreja. Ou aquela pessoa que perdeu tudo, começou bem, mas o evento A aconteceu e ele desistiu. Mas olha onde está Deus nesse trabalho, figura aqui. Deus não está num lugar, tá? Ele está em todos os lugares, em todo o processo. Deus não tem tempo, Deus não tem espaço, Ele é onipresente, onipotente. O que quer dizer é que enquanto você está caminhando e nós temos essa visão linear, Deus tem uma visão, Ele está vendo tudo, Ele já sabe exatamente quem que Ele quer que você seja, o que Ele quer fazer na tua vida, e Ele sabe exatamente a promessa que Ele deu, Ele não esqueceu. O teu trabalho, irmão, irmã, é quando tropeçar e cair, levantar. E se a perna quebrou, engessa. E continua a andar. Cada vez que algo acontece, levanta e continua no caminho que Ele colocou. E se a promessa veio dEle, porque às vezes a gente faz promessa para nós mesmos, né? Mas se Deus confirmou a promessa no teu coração e é dEle, onde é que Ele está? Olhando tudo, vendo tudo. E no tempo dEle a promessa virá. Para terminar, eu quero mostrar para vocês uma figura. Vou contar uma história. Michelangelo foi um escultor, pintor da Renascença. E o maior escultor que já existiu. Não tem ninguém como ele. Se alguém já foi na Itália, já viu as estátuas de Michelangelo no Vaticano, em outros lugares, são absolutamente incríveis, mas elas são feitas de mármore, geralmente. E o processo que Michelangelo usava para fazer essas obras-primas, que são o ápice da arte, ele ia e pegava e escolhia um mármore bruto. Ele pegava um mármore bruto, não sei onde que o mármore está, mas ele pegava e eles traziam o mármore para o Vaticano, e ele colocava aquela pedra enorme de mármore, porque essas estátuas, a de Davi, é mais ou menos, o topo dela é lá em cima dessa coluna ali, é enorme. Então, um pedaço enorme de mármore bruto, e ele colocava no meio da sala do Vaticano, e ele começava a andar em volta e olhar.
e andar e olhava para aquele mármore e ficava olhando para aquele mármore bruto. Às vezes semanas, sentado olhando, fazendo nada, mas olhando para aquele mármore bruto. E os papas, eles ficavam nervosos, porque eles geralmente comissionavam essas obras e era para um aniversário de alguma coisa, uma festa de alguma coisa da igreja, e o Michelangelo nada de começar. Daí uma vez, o assistente do Michelangelo veio para ele e perguntou: Michelangelo, por que demora tanto para tu começar uma dessas obras? Ele falou: por que você olha tanto para essa pedra em vez de fazer alguma coisa? Ele falou: porque eu estou procurando dentro dela a obra-prima que eu já estou aqui na minha cabeça imaginando que vai acontecer. E quando eu consigo ver aquela obra-prima, aí eu pego meu martelo e eu vou começar a lapidar a pedra. Eu tiro isso aqui que não precisa. Essa falha aqui vai ser tirada. Essa outra pedaço da pedra vai ser polida e eu começo a esculpir. E se você é a pedra vai dizer: au, dói. É um processo feroz. É um processo dolorido. E o que você passa na tua vida, o romper do solo, não é diferente. O esculpir você, a pessoa que Deus quer que você seja, a obra-prima que Ele envisionou para ti, o propósito de Deus para a tua vida. Vai doer, irmão, vai doer, irmã. Mas eu estou aqui, eu sei que o meu processo, muito provavelmente vou passar por muitos mais rompimentos de solo na minha vida. Mas eu estou aqui, 30 anos mais tarde, com o meu caminhar de Cristo, e eu estou vendo que eu deixei o escultor polir. E a razão pelo qual eu tenho um livro que conta a história da vida plena, ou que eu estou aqui falando e compartilhando com o Brasil a minha história, é porque eu permiti Deus lapidar a pedra. E doeu. E não foi bom. E eu pensei em desistir muitas vezes, mas o que eu fiz? Eu fiz o que Paulo disse: mantenha os teus olhos no prêmio que é Cristo Jesus e prossiga. Isso não quer dizer que a gente não vai ter momentos de querer desistir. Vai. Claro que vai. Um passo Ele pede para ti hoje. Se tu estás sentado aí, eu vou pedir para os líderes da igreja virem aqui, os pastores, missionários, virem aqui na frente, e o louvor vir e tocar uma música para nós. E Deus quer um passo de ti hoje. Se Deus falou ao teu coração, se você está passando por algum processo de rompimento desse solo da tua vida, e hoje você diz: ai, nossa, eu não pensei, mas Deus está tentando mudar alguma coisa na minha vida, e eu estou tendo uma atitude de vítima, ao invés de dizer: Jesus, tu me ama, o que tu estás tentando me ensinar? Vem aqui, nós vamos tocar uma música, eu quero que você venha aqui e entregue para Jesus. Nós vamos orar contigo para que Ele te dê a força, a esperança e abrir os teus olhos para ver que Deus não desistiu de ti, muito pelo contrário. Ele quer te fazer mais como Cristo a cada dia. Deixa eu orar para vocês. Senhor, nós te louvamos, a palavra, Senhor, foi entregue. Jesus, move nos corações. Nós sabemos que a tua palavra tem o poder de mudar vidas. Se existe uma pessoa aqui que não conhece a Cristo como Salvador, que nunca entregou a sua vida a Cristo, Senhor, ó Jesus, mova no coração deles, que eles venham até aqui na frente conversar com a gente, que eles entreguem sua vida a Jesus. Se existe alguém aqui, Senhor, que está passando por um processo de rompimento do solo que dói, e que eles estão sem esperança, eles precisam de uma oração, que tu mova nos corações, Senhor. A palavra foi proferida, o tempo é teu, a glória é tua. Em nome de Jesus. Amém.